Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Vocabulary Study, estudo de vocabulário, e o nosso foco vai ser Discourse Markers, marcadores de discurso. Tá? Então, quando nós falamos essa palavra, a gente pensa em discurso, tem dois tipos de discurso, o discurso falado e o discurso escrito. Quando nós pensamos nos marcadores de discurso, são aquelas palavrinhas que nós utilizamos para estabelecer coesão ou organização textual. No caso da fala, os marcadores de discurso se representam na questão da pausa, da ênfase, de você demonstrar algum tipo de informação adicional para que as pessoas que estão acompanhando aquela comunicação ou participando daquela situação comunicativa possam obter um conhecimento maior, uma maior compreensão daquilo que está sendo mencionado. No discurso escrito, nós vamos observar na nossa aula de hoje a presença desses marcadores em forma de conjunções, de subordinações e outras situações, como, por exemplo, as locuções. Bom, então, nosso roteiro nós vamos ter, primeiro, uma definition, que é a definição, trazendo um pouquinho do que são esses discourse markers, esses marcadores de discurso, types of discourse markers, os tipos de marcadores de discurso, o propósito e as relações. Porque o que acontece? Quando nós pensamos em estudo de vocabulário, nós estamos falando no estudo das palavras. E automaticamente essas palavras, elas têm sentido e elas são utilizadas com um objetivo ou com um propósito. No caso dos marcadores de discurso, o nosso objetivo é organização do texto ou estabelecimento de coesão e coerência. Por último, eu vou demonstrar vários exemplos para vocês, e esses exemplos em sentenças, porque o que acontece? Quando a gente estuda o vocabulário, nós podemos estudar a palavra isolada, mas é importante que a gente perceba essa palavra em contextos, porque aí ela pode assumir significados diferentes. E para finalizar, nós vamos analisar algum exercício. Bom, então para a gente começar, discourse markers, marcadores de discurso, também são chamados por outros nomes na língua inglesa. Por exemplo, linking words, palavras de ligação, sentence connector, conectivos ou conectores de sentenças. São representações ou nomenclaturas que eu posso utilizar para representar essa ideia de marcador de discurso. Are words or phrases used to join clauses into sentences. Então, os marcadores de discurso, as palavras de ligação ou os conectivos são palavras ou locuções, phrases, locuções, quer dizer grupo de palavras juntas, usadas para unir períodos a sentenças. Então, é quando você começa no seu texto a concatenar as ideias, a organizar as frases que estão isoladas em parágrafos e depois ligar um parágrafo com o outro. Bom, they show the connection. Eles mostram a conexão between what has already been written, que já foi escrito ou dito, and what is going to be written or said. Então, é a conexão entre o que já foi dito ou escrito com aquilo que ainda será. Então, é quando você faz a conexão entre aquilo que você já mencionou e aquilo que você está citando posteriormente. Os marcadores de discurso são essenciais. Para quê? To organize a text. Para organizar um texto. E é justamente por isso que a gente destaca a palavra cohesion, que é ele que ajuda no estabelecimento da coesão do texto. A coerência faz noção ou faz referência ao sentido, né? Se aquela construção que você está montando no seu texto ou na sua fala, ela faz sentido ou não. A coesão é se ela está bem estruturada, se ela está organizada corretamente. They make a logical connection. Ele estabelece a conexão lógica entre os períodos, as frases e as sentenças. Exemplo, tá? Vou colocar para vocês um fragmento aqui textual. Somebody asked me what my favorite color is. My answer is blue. I like it because it is calming and it relaxes me. For this reason, that's my favorite color. O que está dizendo nesse fragmento?
Alguém me perguntou qual a minha cor favorita. Então, esse é o início da minha sentença. My answer, a minha resposta é azul. I like it. Eu gosto da cor azul because. Então, because é um marcador de discurso para expressar um motivo. Por que eu gosto da cor azul? Porque ela me acalma, ela é tranquilizadora, ela traz esse sentimento de tranquilidade. And, outro marcador que significa e, da ideia de adição, além dela oferecer ou dela ser considerada calmante, ela também me relaxa. It relaxes me. For this reason, por esta razão, quer dizer, pelo fato da cor azul transmitir essa ideia de me tranquilizar e de me deixar relaxado ou relaxada, eu tenho aqui o motivo, a razão para esta ser a minha cor favorita, para eu fazer essa escolha, tá bom? Então, percebam que nesse texto pequenininho, eu usei 4 marcadores de discurso. Cada um desses marcadores tem um significado e ele é usado por um motivo, para representar a causa, a razão, para dar uma ideia de adição. Então, são representações. 4 não, 3, né? For this reason é uma locução que eu utilizo para representar a organização do texto, tá? Existem, quando a gente pensa nos tipos de marcadores de discurso, existem 3 tipos de palavras de ligação. E essas nomenclaturas, elas também variam de acordo com a sua fonte de pesquisa. Alguns chamam os marcadores de discurso, as palavras de ligação, como coordenadas, subordinadas e correlatas, quando você utiliza elas em diferentes contextos. Aqui eu trouxe para vocês as conjunções, as subordinadas, ou no caso, as conjunções subordinativas, e os conectores ou conectivos de sentença. Rapidamente, cada um deles, as conjunções, que são os marcadores mais utilizados e os mais conhecidos, são utilizados para unir 2 sentenças, né? Você tem 2 frases ou 2 períodos separados e você utiliza eles para dar ideia, e eles geralmente aparecem no meio da sentença. E a diferença entre as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas é que as coordenadas unem 2 sentidos independentes. 2 sentidos que têm 2 períodos que têm sentido sozinhos. Já as subordinadas, elas unem uma frase que é independente com uma frase que é subordinada, que sozinha ela não faz sentido. Tá? Então, aqui, no caso do inglês, existe um acrônimo, né? É uma junção de siglas, ou é uma sigla, uma junção de iniciais de palavras para te ajudar na memorização. As conjunções coordenadas mais utilizadas são for, and, nor, but, or, yet e so. Para a gente lembrar delas, existe a palavra fanboys. Fanboys, tá? Então, aí eu sei que é o for, and, nor, but e assim por diante. O que significa cada um delas? For, para, quando você quer saber o propósito de alguma coisa. And, e, tá? Para fazer a ideia da conjunção aditiva. Nor, nem, ou, em alguns contextos. But, mas, conjunção adversativa. Or, ou, conjunção alternativa. Yet, ainda. Tá? E so, por isso ou então. Eu dei um significado para essas palavras, mas aí é importante que no contexto você analise qual é o melhor sentido no caso das traduções. Já os subordinados, ou as conjunções subordinadas, são palavras utilizadas para também unir sentenças e, nesse caso, elas podem aparecer tanto no começo quanto no meio da sentença. Os marcadores de discurso, como eles desempenham essa função de ligar, de relacionar os elementos que compõem aquele discurso, normalmente eles aparecem ou no começo ou no meio. É difícil você encontrar um marcador de discurso no final de uma sentença. Pode acontecer, mas é menos frequente. Olha o exemplo de uma subordinada. Ó. She usually eats at home because she likes cooking. Ela normalmente come em casa porque ela gosta de cozinhar. No exemplo de baixo, although she was exhausted, sleep didn't come. Apesar de ela estar exausta, o sono não veio. Tá? Então, são exemplos. Apesar, porque,
são palavras que ajudam na organização da ideia que aquele emissor, que aquela pessoa que está fazendo o discurso deseja passar para o receptor, para com a pessoa que ela está interagindo. Os conectores de sentença acaba sendo uma nomenclatura bem abrangente. Você pode imbuir, né, incluir nessa definição de conectores de sentença ou conectivos todas aquelas palavras, como as conjunções coordenadas ou subordinadas, ou mesmo locuções, né, a junção de várias palavras para transmitir essa coesão. Os conectores são usados para ligar também as ideias de uma sentença com outras e para dar coesão e coerência aos parágrafos. Esses conectores ou conectivos desempenham diferentes funções e são posicionados normalmente no início da sentença. Eles são usados, por exemplo, para fazer uma introdução, para demonstrar ordem, contraste, sequência de ideias, teoria, dados e etc. A seguir, eu vou mostrar para vocês alguns desses exemplos. Como que a gente utiliza os exemplos? Nós temos uma divisão de diferentes objetivos no processo comunicativo. Então, vem justamente os meus propósitos e os meus relacionamentos. Propósito, o que eu, como comunicador, ou você, como comunicador, deseja passar para uma outra pessoa, no seu texto ou na sua fala. E qual é o relacionamento que os períodos na frase tentam desempenhar ou tentam estabelecer entre si, né? Eu quero dar uma ideia, por exemplo, de adição ou de contraste, é de soma ou é de oposição. Eu quero oferecer ideia de tempo ou de sequência cronológica. Eu quero oferecer exemplo ou fazer um resumo de algo. Eu quero demonstrar causa e efeito, né? Algo que gerou uma consequência. Eu quero demonstrar uma comparação ou uma conclusão. Aqui são alguns desses exemplos do objetivo da comunicação e do propósito, né? Do relacionamento que aquelas palavras podem introduzir em um contexto. Aqui sim, a nossa tabelinha. Por exemplo, adição. Quais são as conjunções ou os conectivos mais utilizados para dar ideia de adição em inglês? And é o primeiro, mais utilizado, significa e. In addition, em adição. Furthermore, or moreover, significa além disso, ou para além disso. Also, também. Not only, não apenas. Olha o exemplo para ver essa ideia de adição. His car is black and white. O carro dele é branco e preto, ou preto e branco. Então, o que eu tenho nesse caso? A construção de uma cor mais outra cor. Então, esse and dá uma ideia de soma na junção dessas duas palavras. Bianca is a singer. She also dances. A Bianca é uma cantora. Ela também dança. Mais uma ideia de adição. Além dela cantar, ela também pratica a ação de dançar. Então, marcador de discurso usado para dar a ideia de soma. Contraste, que também é muito utilizado, serve para dar a ideia de oposição, que nós chamamos de conjunções adversativas, justamente para oferecer o contraste ou a contraposição. But é o mais utilizado, significa mas. However, porém, contudo, todavia. Although, apesar. While, enquanto. In contrast, em contraste. Exemplo, Abdul likes to read. O Abdul gosta de ler. But he prefers to watch television. Mas ele prefere assistir TV. Não é uma adição, é uma oposição ou uma contradição à primeira afirmação dele. No exemplo de baixo, em contraste de Teresina, Curitiba tem um verão frio. Quer dizer, em oposição à realidade nesse local eu tenho um inverno mais frio, da ideia de oposição. Cause, para expressar causa de alguma coisa, a razão de algo. Aí eu tenho because, que é o porquê, para a resposta. Because of this ou because of that, que significa por causa disso ou por causa daquilo. E o since, quando ele faz função de marcador de discurso, a tradução dele vai ser já que, uma vez que,
O since, quando a gente estuda ele lá nos tempos verbais, no presente perfeito, aí ele significa desde, para dar uma ideia de tempo, de quando alguma coisa começou. He missed the class because he was sick. Ele faltou a aula porque ele estava doente. No exemplo de baixo, since she was tired, she didn't go to the market. Já que ela estava cansada, ela não foi para o supermercado. Então, aqui eu tenho exemplos demonstrando a causa. Por que ele não foi à aula, por que ela não foi ao supermercado. No caso da consequência, é quando você quer demonstrar a relação do resultado, do impacto daquela ação ou daquela informação que foi mencionada anteriormente. I was hungry, so I ate a piece of cake. Eu estava com fome, portanto, ou por isso, eu comi um pedaço de bolo. Então, é um exemplo demonstrando a consequência. Eu estava com fome, a consequência de eu estar com fome foi eu comer o bolo. No exemplo de baixo, John studied hard for the math test, therefore he got an A. O John estudou muito para o teste de matemática, portanto, ele tirou um A. É a consequência dele ter estudado muito. Tá? Exemplos de marcadores ou conjunções que representam a consequência: so, por isso, ou então, therefore e thus, portanto, so that, por isso, tá? Representando essa ideia de consequência. Time and sequence são marcadores que dão ideia de tempo ou de sequência. Quando você pensa, por exemplo, uma ordem. Principalmente quando você vai fazer, por exemplo, uma redação, você tenta concatenar as ideias usando, por exemplo, marcadores de sequência. Primeiramente, na sequência. Então, você utiliza essas palavras para dar essas ideias de sequenciamento, né? De uma ordem que faça sentido na sua construção textual. Você me ligou quando eu estava dormindo. Verifique os pneus antes de viajar. Quando e antes dão ideia de tempo. No exemplo de baixo, primeiro abra seu livro, então leia a página 4 para responder o exercício. Primeiro dá uma ideia de ordem, então a sequência. Ilustração e exemplo é justamente para você fazer uma definição ou oferecer exemplos ou demonstrar algo que ilustre, que demonstre aquela situação. O dinheiro é para cobrir as despesas, such as, tais como acomodação ou alojamento, refeição e transporte. No exemplo de baixo, you're like your father. Você é como o seu pai. Like, você com certeza já viu como o verbo gostar, mas like na função de conjunção, ele é utilizado para fazer comparações. Tá? Conclusão, to sum up, para finalizar ou para resumir, para uma vida saudável ou uma condição saudável, você deve se exercitar e manter uma alimentação saudável. Então, perceba que em todos esses exemplos, nós temos várias palavras que isoladamente têm um sentido, mas quando elas são usadas em um contexto, elas expressam uma ideia de relação e propósito entre os períodos que são mencionados na oração. Vou demonstrar para vocês um exemplo contextualizado, tá? De questão de vestibular. Então, tem um texto aqui e nesse texto eu tenho destacado uma frase. Mary Ann, on the other hand, is all sensibility. On the other hand, é um marcador de discurso que oferece algum tipo de ideia. Então, o que a sentença oferece? Qual é a análise? Na sentença, Mary Ann, on the other hand, is, transmite uma ideia de que, se eu fosse traduzir ao pé da letra, ia aparecer algo no sentido, na outra mão. Hand significa mão em inglês. Só que a gente não diz isso em português. Você não fala na outra mão. O que nós diríamos? Você diria, por outro lado, a Mary Ann representa a tananã. A Mary Ann é mais sensível. É um fragmento de uma obra literária. Tá? Então, nesse caso, essa expressão on the other hand oferece uma ideia de oposição. Porque quando eu volto lá no texto, eu tenho um texto que está falando sobre Dashwood Girls, as garotas dessa família, da família Dashwood. Ele começa falando da Eleanor,
que é uma das irmãs, e depois ele coloca a Mary Ann, justamente fazendo uma oposição entre as duas irmãs e o comportamento que as duas possuem, tá bom? Por isso que on the other hand, por outro lado, oferece uma ideia de oposição. Pessoal, na aula de hoje nós tratamos de marcadores de discurso, que são palavrinhas que nós utilizamos para estabelecer relação e ligação entre períodos e sentenças. Até a próxima e bye bye!